A chuva martelava o telhado de zinco do celeiro quando Miguel, 16 anos, empurrou a porta pesada. Seus cabelos molhados escorriam sobre o rosto magro e suas roupas encharcadas grudavam no corpo franzino. Há 3 dias não comia uma refeição decente. A fazenda Santa Clara parecia abandonada na escuridão da madrugada. Só até a tempestade passar, murmurou, encolhendo-se entre fardos de feno. O cheiro doce da palha seca trouxe uma sensação estranha de conforto que ele não sentia há meses. Seus olhos pesados se fecharam enquanto o barulho da chuva diminuía gradualmente. Pela primeira vez em semanas, Miguel conseguiu dormir profundamente, protegido do frio e da solidão que o perseguiam pelas ruas da cidade. No bolso rasgado de sua jaqueta, guardava apenas uma foto desbotada de seus pais, mortos num acidente 3 anos atrás. Desde então, havia passado por abrigos, lares temporários e finalmente as ruas, sempre carregando a esperança de encontrar um lugar onde pudesse realmente pertencer. O celeiro silencioso parecia sussurrar promessas de paz, mesmo que temporárias. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que sua presença naquele lugar não era uma coincidência, mas parte de um plano maior do destino. Miguel acordou antes do amanhecer com ruídos vindos do curral. Mesmo exausto e com fome, algo dentro dele não permitia ficar parado enquanto ouvia os mugidos angustiados das vacas. Silenciosamente, saiu do celeiro e viu que o portão do pasto havia se aberto com o vento forte da tempestade. O gado estava se espalhando pela estrada perigosa que cortava a propriedade. Sem hesitar, correu atrás dos animais, guiando-os de volta com gestos cuidadosos que aprendera observando vaqueiros na sua infância no interior, quando visitava a fazenda de seu tio. Suas mãos hábeis trabalhavam no escuro, fechando porteiras e conduzindo as vacas assustadas de volta à segurança do pasto. O trabalho era árduo, mas Miguel sentia uma satisfação estranha em ser útil novamente. Cada animal que retornava em segurança era uma pequena vitória contra o desespero que carregava no peito. Quando terminou, estava suando apesar do frio da madrugada, mas um sorriso tímido brincava em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia feito algo que realmente importava. Não era apenas sobre salvar o gado, era sobre provar para si mesmo que ainda tinha valor, que ainda podia contribuir para o mundo de forma positiva. Depois de garantir que todos os animais estavam seguros, Miguel encontrou papel e lápis numa velha mesa do celeiro. Com letra trêmula, mas caprichada, escreveu: Senhor fazendeiro, peço desculpas por dormir em sua propriedade sem permissão. Durante a tempestade, notei que seu gado havia fugido e tomei a liberdade de recolhê-los em segurança. Se me permitir ficar, posso trabalhar duro em troca de comida e um lugar para dormir. Sou honesto, trabalhador e não tenho vícios. Sei cuidar de animais e posso ajudar com qualquer serviço. Não tenho família e estou sozinho no mundo, mas prometo não causar problemas. Obrigado pela noite segura e seca. Com respeito, Miguel. Suas mãos tremeram levemente ao assinar o bilhete. Era um pedido desesperado, mas também uma demonstração de caráter. Deixou a mensagem cuidadosamente dobrada sobre um balde de ordenha e voltou para o feno, decidido a enfrentar as consequências quando o dono chegasse. Seu coração batia forte. Essa poderia ser sua última chance de encontrar um lar. Fechou os olhos e rezou silenciosamente, pedindo apenas uma oportunidade de provar seu valor. O silêncio do celeiro parecia amplificar seus medos e esperanças em igual medida. Eduardo Mendes, 52 anos, chegou ao celeiro às 6 da manhã carregando baldes para a ordenha matinal. Homem alto e forte, com cabelos grisalhos e mãos calejadas de 3 décadas trabalhando a terra, parou surpreso ao encontrar o bilhete cuidadosamente dobrado. Suas sobrancelhas se franziram enquanto lia cada palavra com atenção crescente. Quando terminou, seus olhos procuraram pelo celeiro até encontrar a figura adormecida entre os fardos de feno. Miguel dormia profundamente, com o rosto relaxado pela primeira vez em meses. Eduardo observou o garoto magro, notando as roupas gastas mas limpas, os cabelos desalinhados mas bem cuidados. Algo na cena tocou uma corda sensível em seu coração. Caminhou silenciosamente até o curral e confirmou que todas as vacas estavam em segurança, exatamente como o bilhete descrevia. Esse menino salvou meu rebanho, murmurou para si mesmo, sentindo uma mistura de gratidão e curiosidade.
Havia algo familiar naquela situação, uma memória que insistia em emergir das profundezas de seu passado. Eduardo decidiu esperar o garoto acordar naturalmente. Afinal, qualquer pessoa que trabalhasse durante uma tempestade para ajudar um estranho merecia pelo menos uma conversa respeitosa. Sentou-se numa cadeira velha e aguardou, preparando-se para uma conversa que mudaria duas vidas. Quando Miguel abriu os olhos, o sol já estava alto e um homem de meia idade o observava com expressão pensativa. O garoto se levantou rapidamente, sacudindo a palha de suas roupas, pronto para correr se necessário. "Você é o Miguel que escreveu esta carta?" perguntou Eduardo, mostrando o bilhete. O jovem assentiu nervosamente, preparando-se para uma expulsão ou pior. "Quero agradecer por ter salvado meu gado durante a tempestade. Isso demonstra caráter." Miguel piscou surpreso. Essa não era a reação que esperava. Eduardo continuou. "Meu nome é Eduardo Mendes, e esta é a Fazenda Santa Clara. Você disse que pode trabalhar. Que tipo de experiência tem?" Com voz hesitante, Miguel contou sobre sua infância no interior, como aprendera sobre animais com seu tio e como sempre fora responsável e dedicado ao trabalho. Eduardo escutou atentamente, observando a sinceridade nos olhos escuros do rapaz. Havia algo na postura de Miguel, na forma respeitosa como falava, que tocava Eduardo profundamente. "Está com fome?" perguntou finalmente. Miguel hesitou antes de assentir timidamente. "Então vamos à cozinha. Minha esposa Rosa faz o melhor café da manhã da região. Depois conversamos sobre trabalho." Enquanto caminhavam em direção à casa, Eduardo sentia que estava prestes a tomar uma decisão que ecoaria através dos anos. A cozinha da casa principal exalava o aroma acolhedor de pão fresco e café forte. Rosa Mendes, uma mulher calorosa de 48 anos com cabelos castanhos presos em um coque frouxo, parou de mexer os ovos quando Eduardo entrou, seguido pelo jovem desconhecido. "Rosa, este é Miguel. Ele salvou nosso gado ontem à noite durante a tempestade", explicou Eduardo. Rosa observou o garoto magro, notando imediatamente a fome disfarçada em seus olhos educados. Sem hesitar, puxou uma cadeira à mesa. "Sente-se, querido. Você deve estar faminto." Miguel hesitou, intimidado pela gentileza súbita. "Não quero incomodar, senhora." "Bobagem!" interrompeu Rosa, já preparando um prato generoso. "Qualquer pessoa que ajuda nossa família em meio a uma tempestade é bem-vinda em nossa mesa." Enquanto Rosa servia ovos mexidos, bacon, pão quentinho com manteiga e uma caneca fumegante de café com leite, Miguel sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo desde que alguém o tratara com tal gentileza básica. "Obrigado", murmurou, sua voz quase quebrando. Eduardo e Rosa trocaram um olhar significativo. Ambos reconheciam desespero disfarçado de dignidade. Enquanto Miguel comia devagar, tentando não demonstrar sua fome desesperada, Eduardo observava cada movimento, uma memória distante começando a se cristalizar em sua mente. Depois do café da manhã, Eduardo levou Miguel para conhecer a propriedade. A Fazenda Santa Clara se estendia por 200 hectares de terra fértil, com pastagens verdejantes, uma plantação de milho, pomares de laranja e um rebanho de 80 cabeças de gado. "Meu avô começou tudo isso com apenas 20 hectares", explicou Eduardo com orgulho. "Cada geração adicionou um pouco mais. Agora meu filho Carlos está na universidade estudando administração rural. Será a 4ª geração da família aqui." Miguel escutava fascinado, imaginando como seria ter raízes tão profundas em um lugar. Eles pararam próximo ao curral onde Miguel havia trabalhado durante a madrugada. "Você realmente conhece sobre gado", observou Eduardo. "A forma como organizou os animais mostra a experiência real." Miguel corou ligeiramente. "Meu tio sempre dizia que os animais sentem quando alguém os trata com respeito. Eles respondem melhor à gentileza que à força." Eduardo assentiu, aprovando. Havia sabedoria nessas palavras que ecoava seus próprios valores. "Se você realmente quer trabalhar aqui, posso oferecer emprego honesto, salário justo, 3 refeições por dia, e você pode dormir no quarto dos funcionários atrás da casa principal. Mas quero honestidade total. Por que um garoto da sua idade está sozinho no mundo?" Miguel respirou fundo, preparando-se para contar sua história dolorosa, mas necessária.
Com voz quebrada pela emoção, Miguel contou sua história. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 13 anos. Passou 2 anos em um orfanato superlotado, depois foi para uma família adotiva que o tratava mais como servo que como filho. Eles me faziam trabalhar sem parar e nunca me deixaram ir à escola. Quando completei 16 anos, fugi. Preferi as ruas à crueldade, confessou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo escutou em silêncio, sua própria respiração ficando pesada com cada detalhe. A história era dolorosamente familiar, ecoando memórias que ele tentara enterrar por décadas. Desde então tenho sobrevivido fazendo pequenos trabalhos, dormindo onde posso. Nunca roubei nem fiz nada desonesto. Só quero uma chance de ter uma vida digna. Miguel limpou os olhos com as costas da mão, envergonhado por mostrar fraqueza. Eduardo colocou uma mão pesada no ombro do garoto. Você não precisa mais fugir, Miguel. Aqui você terá um lar de verdade. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu até mesmo Eduardo. Havia algo sobre este menino que tocava uma parte muito profunda de sua alma, uma conexão que ele ainda não compreendia completamente, mas que sentia ser destinada. Rosa, que escutara da porta da cozinha, limpou discretamente uma lágrima dos próprios olhos. Nas semanas seguintes, Miguel se integrou à rotina da fazenda com uma dedicação que impressionava a todos. Acordava antes do amanhecer para ajudar com a ordenha, cuidava dos animais com paciência infinita e trabalhava nos campos até o pôr do sol. Rosa insistiu para que ele frequentasse a escola noturna na cidade vizinha, dirigindo-o pessoalmente 3 vezes por semana. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia sempre. Miguel absorvia tudo como uma esponja: matemática, português, ciências. Seus professores ficaram impressionados com sua inteligência natural e sede de aprender. Na fazenda, Eduardo observava o jovem com admiração crescente. Miguel não apenas trabalhava duro, mas mostrava iniciativa, sugerindo melhorias e demonstrando um instinto natural para a agricultura. Esse menino tem futuro, Eduardo comentou com Rosa uma noite. Ele entende a terra e os animais de uma forma que não se ensina. Rosa sorriu conhecendo. Você está se apegando a ele como se fosse seu próprio filho. Eduardo não negou. Havia algo sobre Miguel que despertava seus instintos paternais de uma forma que não sentia desde que Carlos era pequeno. O garoto preenchia um vazio que Eduardo nem sabia que existia. Mas ainda havia um mistério pessoal que Eduardo guardava. Uma história que ele mesmo precisava contar. Uma noite, depois de 3 meses na fazenda, Eduardo chamou Miguel para uma conversa séria na varanda da casa. O ar estava fresco e as estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do interior. Miguel, há algo que preciso te contar, começou Eduardo, sua voz carregada de emoção. Quando você apareceu aqui, sua história me tocou de uma forma muito pessoal. Você não é o primeiro garoto sem lar que encontro. Miguel franziu as sobrancelhas curioso. Eduardo continuou. Quando eu tinha 14 anos também era órfão. Meus pais morreram em uma epidemia que devastou nossa cidade. Fiquei sozinho no mundo, dormindo em celeiros, fazendo pequenos trabalhos, passando fome. Os olhos de Miguel se arregalaram com a revelação. Um dia, exatamente como você, me refugiei no celeiro de um fazendeiro durante uma tempestade. Seu nome era João Santos, o antigo dono desta fazenda. Eduardo pausou, as memórias inundando de volta. João me encontrou pela manhã, exatamente como eu encontrei você. Ele me deu uma chance, me tratou como filho, me ensinou tudo sobre agricultura. Quando ele morreu, 20 anos depois, deixou a fazenda para mim, porque não tinha filhos próprios. Miguel escutava com a boca aberta, percebendo a incrível coincidência, ou seria destino, de suas situações paralelas. João Santos me disse algo que nunca esqueci, continuou Eduardo, sua voz embargada. Ele disse, Eduardo, eu te ajudo hoje porque alguém me ajudou quando eu era jovem. Um dia, você vai encontrar alguém que precisa da mesma ajuda, e aí será sua vez de pagar para frente. Durante todos esses anos, esperei por esse momento. Miguel sentia arrepios subindo pela espinha enquanto compreendia a magnitude do que Eduardo estava revelando. Você está dizendo que... Estou dizendo que sua chegada aqui não foi coincidência, Miguel. Foi o universo completando um círculo que começou há mais de 30 anos.
Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando os campos que agora pertenciam a ele. João me adotou oficialmente quando eu tinha 18 anos. Me deu educação, propósito e, mais importante, me ensinou que bondade é a única coisa que multiplica quando você a divide. Miguel sentia lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto processava a revelação extraordinária. O senhor está dizendo que também foi um menino de rua? Exatamente como você, filho. E assim como João foi meu anjo da guarda, eu quero ser o seu. As palavras filho ecoaram no coração de Miguel como uma música celestial. Finalmente, ele tinha encontrado não apenas um lar, mas uma família que compreendia sua jornada porque havia percorrido o mesmo caminho. Nos meses seguintes, a transformação de Miguel foi notável. Sob a orientação amorosa de Eduardo e Rosa, ele floresceu como uma planta que finalmente encontrou solo fértil. Suas notas na escola noturna eram excepcionais, especialmente em matemática e ciências agrárias. Eduardo começou a envolvê-lo nas decisões importantes da fazenda, ensinando-lhe sobre negócios, planejamento e gestão. Um dia esta fazenda pode ser sua, se você quiser, Eduardo disse numa tarde, enquanto revisavam os planos de expansão. Mas primeiro, você precisa de educação formal. Quero que você vá para a universidade como meu Carlos. Miguel protestou. Não posso deixar o senhor sozinho aqui, e não tenho dinheiro para a universidade. Eduardo sorriu. João Santos me ensinou que investir na educação de um jovem é o melhor investimento que um homem pode fazer. Além disso, Carlos vai se formar no ano que vem e voltará para ajudar. Você pode estudar administração rural ou veterinária, qualquer área que desperte sua paixão. A ideia de universidade parecia um sonho impossível para Miguel, que há poucos meses dormia em celeiros alheios. Rosa, que escutava da cozinha, sorria orgulhosa vendo como Eduardo repetia exatamente os mesmos gestos de generosidade que João Santos havia feito décadas atrás. O círculo da bondade continuava girando, tocando uma nova vida com esperança e oportunidade. Quando Carlos voltou da universidade para as férias de verão, inicialmente sentiu ciúmes do irmão que seus pais haviam adotado informalmente. Aos 22 anos, Carlos era ambicioso e se preocupava que Miguel pudesse ameaçar sua herança natural da fazenda. Mas essa tensão durou apenas alguns dias. Miguel mostrou imediatamente respeito pela posição de Carlos como filho biológico e herdeiro legítimo. Eu não estou aqui para tomar seu lugar, disse Miguel numa conversa franca. Seus pais me salvaram quando eu não tinha nada. Se posso ajudar a fazenda a prosperar, será minha forma de retribuir sua família. Carlos ficou impressionado com a maturidade e humildade de Miguel. Quando viu como o jovem trabalhava incansavelmente e se dedicava aos estudos, percebeu que ter Miguel como parceiro seria uma vantagem, não uma ameaça. Você tem ideias inovadoras, admitiu Carlos depois de revisar alguns projetos que Miguel havia desenvolvido para a otimização da produção. Podemos fazer esta fazenda se tornar a mais próspera da região se trabalharmos juntos. A partir desse momento, os dois jovens desenvolveram uma parceria sólida e uma amizade genuína. Eduardo observava satisfeito como seus dois filhos se complementavam, Carlos com educação formal e visão de negócios, Miguel com instinto natural e dedicação inabalável. Durante seu último ano no ensino médio noturno, Miguel se destacou tanto que recebeu uma bolsa de estudos parcial para a Universidade Estadual de Agronomia. Eduardo ficou emocionado com a conquista, mas insistiu em complementar os custos que a bolsa não cobria. João Santos me disse uma vez que educação é a única herança que ninguém pode roubar, lembrou Eduardo durante a formatura do ensino médio de Miguel. Ver você se formar é como ver um sonho se realizando, não apenas o seu, mas o meu e o de João também. A cerimônia de formatura foi emotiva. Rosa chorou de orgulho quando Miguel foi chamado como orador da turma. O garoto que chegara como refugiado agora inspirava outros com sua história de perseverança. Em seu discurso, Miguel falou sobre segundas chances, gratidão e como um ato de bondade pode mudar o curso de uma vida inteira. Há um ano, eu era apenas um menino sem lar dormindo em celeiros. Hoje tenho uma família, um futuro e uma universidade me esperando. Isso só foi possível porque alguém acreditou em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. Na plateia,
Eduardo limpava discretamente as lágrimas, lembrando-se de sua própria formatura décadas atrás, quando João Santos estava na mesma posição, orgulhoso de seu filho adotivo. A história estava se repetindo de forma linda e perfeita. Na universidade, Miguel se tornou um estudante exemplar, combinando teoria acadêmica com experiência prática da fazenda. Seus professores ficaram impressionados com seus conhecimentos práticos sobre agricultura sustentável e manejo de gado. Durante as férias, ele retornava à Fazenda Santa Clara para implementar novos métodos aprendidos na universidade, sempre discutindo ideias com Eduardo e Carlos. "Este menino vai revolucionar nossa agricultura", comentou o professor Dr. Silva após observar uma apresentação de Miguel sobre rotação de culturas integrada com criação de gado. Miguel desenvolveu um projeto pioneiro combinando tecnologia moderna com métodos tradicionais que aprendera com Eduardo. Seu trabalho de conclusão de curso foi sobre agricultura familiar sustentável, como pequenas propriedades podem competir no mercado moderno, baseado inteiramente em sua experiência na Fazenda Santa Clara. Durante os 4 anos de universidade, Miguel manteve sua humildade e gratidão. Todo mês escrevia cartas para Eduardo e Rosa, contando sobre seus estudos e sempre expressando gratidão pela oportunidade que recebera. "Nunca esqueço de onde vim e quem me ajudou a chegar onde estou", escrevia sempre. Eduardo guardava cada carta cuidadosamente, lembrando-se de como ele próprio escrevera cartas similares para João Santos décadas atrás. Durante seu 3º ano na universidade, Miguel conheceu Ana, uma estudante de veterinária que compartilhava sua paixão por agricultura sustentável e bem-estar animal. Ana vinha de uma família de classe média da cidade e inicialmente ficou intimidada quando Miguel contou sua história, mas logo percebeu que a experiência difícil do passado havia moldado Miguel em um homem de caráter excepcional. "Você é a pessoa mais genuína que já conheci", disse Ana durante um dos encontros no campus. "Sua história não é motivo de vergonha, é inspiração." O relacionamento floresceu naturalmente, baseado em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Quando Miguel levou Ana para conhecer a Fazenda Santa Clara, Eduardo e Rosa a receberam como parte da família. "Esta menina tem uma boa cabeça", comentou Rosa com Eduardo depois do primeiro encontro. Ana ficou fascinada com a história da fazenda e especialmente com o legado de bondade que passava de geração para geração. "É como um conto de fadas real", disse ela, observando a dedicação com que Miguel cuidava dos animais. Eduardo aprovava completamente o relacionamento. Ana não apenas complementava Miguel intelectualmente, mas também compartilhava seus valores de trabalho duro e compaixão. "João Santos ficaria orgulhoso", murmurou Eduardo para si mesmo, vendo o jovem que ele havia adotado construindo sua própria família. No final do curso de agronomia, Miguel foi convidado para fazer mestrado com bolsa integral, mas decidiu retornar à fazenda para aplicar seus conhecimentos. "A teoria só vale quando se transforma em prática", explicou para Eduardo. "Quero ajudar nossa fazenda a se tornar um modelo de sustentabilidade." Carlos, que agora gerenciava a parte administrativa da propriedade, recebeu Miguel como sócio de fato. Juntos, implementaram sistemas de irrigação inteligente, diversificaram as culturas e introduziram métodos de criação que respeitavam o bem-estar animal. Em 2 anos, a Fazenda Santa Clara se tornou referência regional em agricultura sustentável. Miguel também começou a dar palestras em outras propriedades, ensinando técnicas que aprendera na universidade combinadas com sabedoria prática de Eduardo. "Conhecimento que não é compartilhado é conhecimento desperdiçado", dizia sempre. Ana, que terminara veterinária, abriu uma clínica na cidade vizinha, mas passava metade do tempo na fazenda, cuidando da saúde do rebanho. Eduardo observava com satisfação como os 2 jovens construíam uma vida juntos baseada nos valores que ele e João Santos haviam cultivado. A fazenda prosperava não apenas financeiramente, mas como um símbolo de como bondade e trabalho duro podem criar milagres. Rosa frequentemente comentava: "João está sorrindo lá do céu, vendo como sua bondade continua se multiplicando." 5 anos depois de sua formatura, Miguel pediu Ana em casamento numa cerimônia simples na própria fazenda, com Eduardo oficiando como pai dos noivos. "Não tenho palavras para agradecer tudo que vocês fizeram por mim", disse Miguel em seu discurso.
Eduardo e Rosa não apenas me deram um lar, me deram uma identidade, um propósito e uma família. Hoje, ao casar com Ana, estou começando minha própria família, mas nunca esquecerei que tudo começou com um ato de bondade numa manhã chuvosa. A cerimônia foi prestigiada por toda a comunidade local, incluindo muitos fazendeiros que haviam aprendido técnicas sustentáveis com Miguel. Dr. Silva, seu antigo professor, veio especialmente para o casamento. Miguel representa o melhor da agricultura brasileira: conhecimento, inovação e valores sólidos, disse em sua fala. Eduardo estava radiante, vendo o menino que encontrara no celeiro agora como um homem realizado, educado e pronto para construir seu próprio legado. Durante a festa, Eduardo encontrou um momento quieto com Miguel. João Santos me disse uma vez que a verdadeira riqueza de um homem não se mede pelo que ele acumula, mas pelo que ele planta para futuras gerações. Você já está plantando sementes que vão crescer por décadas. Miguel abraçou Eduardo com lágrimas nos olhos. Tudo que sou hoje, devo ao Senhor e ao seu João Santos. Prometo continuar esse legado de bondade. 2 anos após o casamento, Ana deu à luz gêmeos, um menino e uma menina que receberam os nomes de João e Clara, homenageando respectivamente João Santos e a fazenda que havia mudado a vida de todos. Eduardo chorou de emoção quando segurou os bebês pela primeira vez. Agora somos oficialmente avô e avó, disse Rosa radiante. A chegada das crianças inspirou Miguel a pensar sobre legado e continuidade. Ele começou a documentar a história completa da Fazenda Santa Clara, desde João Santos até os dias atuais, querendo preservar as lições de cada geração. Nossos filhos precisam conhecer a história de como chegamos até aqui, explicou para Ana. Eles precisam entender que nossa prosperidade não veio do nada, mas foi construída com gratidão, trabalho duro e muita bondade. Eduardo estava entrando nos 60 anos e começou a transferir mais responsabilidades para Miguel e Carlos, que trabalhavam em perfeita harmonia. A fazenda agora empregava 15 pessoas da região e havia se tornado um importante motor econômico para a pequena cidade. Miguel nunca esquecia suas origens e sempre tratava os funcionários com o respeito e justiça que ele gostaria de ter recebido em sua juventude. Um líder verdadeiro é aquele que se lembra de como era ser liderado, dizia frequentemente. Ana observava com admiração como Miguel equilibrava a ambição com humildade, sempre lembrando de onde havia vindo. Quando João e Clara completaram 5 anos, Miguel decidiu que era hora de expandir o legado de bondade além das fronteiras da fazenda. Inspirado pela história que Eduardo lhe contara sobre João Santos, Miguel criou o programa Segundas Chances, uma iniciativa para oferecer oportunidades para jovens em situação de risco. Quero que outras crianças tenham a mesma oportunidade que eu tive, explicou para o conselho da cidade. O programa começou pequeno, oferecendo estágios na fazenda para adolescentes que haviam abandonado a escola ou estavam em conflito com a lei. Miguel pessoalmente orientava cada jovem, compartilhando sua história e mostrando que mudança era possível. Eduardo ficou incrivelmente orgulhoso quando viu o primeiro grupo de beneficiários do programa. 5 jovens entre 16 e 18 anos que lembravam Miguel de sua própria juventude. Você está multiplicando o que João Santos começou há 40 anos, disse Eduardo numa tarde enquanto observavam os jovens trabalhando no campo. Rosa, agora avó dedicada, ajudava Ana a cuidar dos gêmeos enquanto eles desenvolviam o programa. É lindo ver como a bondade se propaga, comentou ela. Cada pessoa que vocês ajudam vai ajudar outros algum dia. O programa logo chamou a atenção de outros fazendeiros da região que começaram a replicar o modelo em suas próprias propriedades. A visão de Miguel estava se expandindo além de uma única fazenda para transformar uma comunidade inteira. O sucesso do programa Segundas Chances chamou a atenção da mídia nacional. Uma equipe de jornalismo da TV Globo veio documentar a história da Fazenda Santa Clara e seu impacto social. Durante a entrevista, Miguel contou sua história completa pela primeira vez publicamente. Tudo começou quando eu era um garoto de 16 anos, sem lar, que dormiu num celeiro durante uma tempestade, começou, sua voz firme, mas emocional. Eduardo Mendes me encontrou na manhã seguinte e, ao invés de me expulsar, me deu uma chance. Ele me contou que também havia sido um menino de rua, ajudado por João Santos,
o antigo dono desta fazenda. A reportagem mostrou como 3 gerações de Bondade haviam criado um legado que agora beneficiava dezenas de jovens. Eduardo, agora com 62 anos e cabelos completamente brancos, foi entrevistado sobre sua filosofia. Bondade não é caridade, explicou ele. É investimento. Quando você planta sementes de compaixão, você colhe comunidades mais fortes. A reportagem foi ao ar em horário nobre e teve enorme impacto. Doações começaram a chegar de todo o Brasil, permitindo que o programa se expandisse para acomodar mais jovens. Miguel usou a fama recém-adquirida para defender políticas públicas, apoiando jovens em risco. Atenção da mídia é responsabilidade, disse ele. Agora podemos amplificar nossa mensagem e inspirar outros para criar programas similares. Com a visibilidade nacional, Miguel foi convidado para falar em conferências sobre agricultura sustentável e desenvolvimento social. Suas palestras sempre começavam com a mesma frase: "Minha história começou numa noite chuvosa num celeiro, quando um estranho decidiu ver potencial ao invés de problemas." Durante uma conferência em São Paulo, Miguel conheceu a doutora Maria Santos, uma assistente social que havia dedicado sua vida para trabalhar com jovens em situação de rua. Ela ficou profundamente tocada pela história de Miguel e propôs uma parceria. "Seu programa é exatamente o que precisamos replicar em áreas urbanas", disse ela. "Você consideraria nos ajudar a criar um modelo para cidades?" Miguel discutiu a proposta com Eduardo, Ana e Carlos. Todos concordaram que era hora de expandir além do ambiente rural. "O legado de João Santos não pode se limitar a uma fazenda", disse Eduardo. "Precisa chegar onde quer que crianças estejam sofrendo." Miguel e doutora Maria desenvolveram um plano abrangente para programas urbanos de juventude, usando a Fazenda Santa Clara como campo de treinamento. Jovens das cidades passariam meses na fazenda aprendendo habilidades agrícolas. Depois retornariam para suas comunidades para criar hortas urbanas e pequenos negócios. Ana, com sua formação veterinária, desenvolveu componentes sobre cuidado animal e terapia. "Animais curam corações", observou ela, vendo como adolescentes problemáticos respondiam ao cuidar dos animais da fazenda. O programa urbano foi lançado com 5 cidades piloto. Miguel viajava regularmente para supervisionar a implementação, sempre acompanhado por alguns dos primeiros beneficiários do programa, que agora serviam como mentores. "Ver ex-meninos de rua ajudando outros meninos de rua é a prova de que o círculo realmente funciona", comentou Eduardo durante uma das visitas de supervisão. Em São Paulo, o programa transformou um terreno baldio em uma horta comunitária próspera. No Rio de Janeiro, jovens criaram uma cooperativa de produtos orgânicos. Em Belo Horizonte, estabeleceram um centro de treinamento em agricultura urbana. Ana desenvolveu um programa paralelo usando terapia assistida por animais, trazendo cavalos e cães da fazenda para trabalhar com jovens traumatizados. "Esses meninos aprendem responsabilidade e compaixão cuidando dos animais", explicou ela para uma revista especializada. Miguel mantinha contato pessoal com cada participante, enviando cartas de encorajamento e visitando regularmente. "Ninguém deveria se sentir esquecido", dizia sempre. Eduardo observava com admiração como Miguel havia se tornado um líder natural, inspirando mudanças em escala nacional. "João Santos plantou uma semente pequena", refletiu Eduardo. "Agora ela se tornou uma floresta." Rosa, agora com 58 anos, coordenava a logística de todas as visitas e programas, tratando cada jovem participante como um neto adotivo. 5 anos após o lançamento do programa nacional, Miguel recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do Ministério do Desenvolvimento Social. O governo federal queria nacionalizar o programa Segundas Chances como política pública oficial. "Senhor Miguel, seus métodos mostraram resultados extraordinários. Queremos implementar isso em todos os estados", explicou a ministra durante uma videoconferência. Miguel sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma emoção imensa. Na mesa da cozinha, onde Eduardo o havia acolhido anos atrás, agora discutiam estratégias para impactar milhões de jovens brasileiros. "O que João Santos acharia disso?", perguntou Miguel para Eduardo. "Ele ficaria orgulhoso, mas não surpreso", respondeu Eduardo sorrindo. Bondade sempre foi destinada a crescer.
A implementação nacional exigiu que Miguel se mudasse para Brasília por 6 meses para treinar coordenadores estaduais. Ana e as crianças o acompanharam, transformando a experiência em uma aventura familiar. Eduardo e Rosa mantiveram a fazenda funcionando, agora servindo como centro de treinamento nacional para o programa. Carlos assumiu maior responsabilidade na gestão diária, provando estar à altura do legado familiar. Durante as sessões de treinamento em Brasília, Miguel sempre começava contando sua própria história. Cada um de vocês vai encontrar seu próprio Miguel algum dia, dizia aos novos coordenadores. Lembrem-se, não estamos apenas criando programas, estamos salvando futuros. O Programa Nacional foi lançado oficialmente em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Miguel, agora com 32 anos, estava ao lado do presidente da República, mas sua mente voltava constantemente para o celeiro onde tudo começou. Eduardo, Rosa, Ana e as crianças estavam na primeira fila, orgulhosos além das palavras. Há 16 anos eu era um menino sem esperança, dormindo em um celeiro, disse Miguel em seu discurso. Hoje, temos a oportunidade de oferecer esperança para milhares de jovens que estão exatamente onde eu estava. Isso só é possível porque alguém acreditou que bondade multiplica bondade. Após a cerimônia, Miguel foi abordado por jornalistas do mundo inteiro. A história do menino do celeiro que virou ministro, ele havia sido nomeado secretário nacional de juventude, capturou a imaginação internacional. Mas Miguel sempre redirecionava o foco para o programa e seus beneficiários. Eu sou apenas um elo na corrente, insistia. A verdadeira história são os milhares de jovens que estão encontrando suas segundas chances agora. Naquela noite, no hotel em Brasília, Miguel ligou para Eduardo. Pai, disse ele, havia muito tempo que chamava Eduardo assim. Conseguimos. João Santos conseguiu. Do outro lado da linha, Eduardo chorava silenciosamente de orgulho e realização. 2 anos depois do lançamento nacional, Miguel recebeu dados impressionantes. O programa havia beneficiado mais de 50 mil jovens em todo o Brasil, com 85% deles completando o treinamento e 78% conseguindo emprego ou iniciando pequenos negócios. As taxas de reincidência criminal entre os participantes caíram para menos de 5%. Estes números representam vidas transformadas, disse Miguel durante uma entrevista coletiva. Cada estatística é um João, uma Maria, um Carlos que agora tem esperança. A Fazenda Santa Clara havia se tornado um símbolo nacional de transformação social. Delegações de outros países visitavam regularmente para estudar o modelo brasileiro. Miguel sempre fazia questão de que os visitantes conhecessem Eduardo e ouvissem a história completa. Sem meu pai adotivo e João Santos, nada disso existiria, explicava sempre. Eduardo, agora com 67 anos, havia se tornado uma figura respeitada nacionalmente, frequentemente convidado para palestras sobre liderança e desenvolvimento rural. Mas ele sempre voltava para sua fazenda, onde se sentia mais em casa. A terra me chama, dizia para Rosa. É onde pertenço. Ana desenvolvera seu próprio programa de terapia assistida por animais, que agora era parte integral da metodologia nacional. Seus filhos, João e Clara, agora com 7 anos, cresciam entendendo que fazer a diferença na vida dos outros era parte natural da vida familiar. Durante uma visita de rotina à Fazenda Santa Clara, Miguel fez uma descoberta que o emocionou profundamente. Limpando o sótão da casa principal, encontrou uma caixa antiga com pertences de João Santos. Dentro havia um diário detalhado de sua própria história, como João também havia sido um jovem órfão, ajudado por um fazendeiro chamado Antônio Silva no início do século XX. Eduardo, olhe isso, disse Miguel, mostrando as páginas amareladas. João Santos também foi salvo por alguém. O círculo da bondade é ainda mais antigo do que imaginávamos. O diário revelava que Antônio Silva também havia sido ajudado na juventude e que havia feito João Santos prometer continuar a tradição. Cada geração deve encontrar alguém para salvar, estava escrito na letra trêmula de João Santos. É assim que mantemos a esperança viva no mundo. Eduardo segurou o diário com reverência. 4 gerações de bondade, murmurou. E agora está se espalhando pelo Brasil inteiro. Miguel compreendeu naquele momento que sua história não era única.
Era parte de uma corrente centenária de compaixão humana. Decidiu incluir essa descoberta em sua biografia, que estava escrevendo para inspirar mais pessoas. Precisamos mostrar que bondade não é coincidência, disse para Ana. É escolha consciente que se perpetua através das gerações. Rosa sugeriu criar um memorial para todos os salvadores da corrente. Antônio Silva, João Santos, Eduardo e agora Miguel. O memorial foi inaugurado na Fazenda Santa Clara em uma cerimônia emocionante. 4 placas de bronze contavam a história de cada geração de bondade, desde Antônio Silva até Miguel. Centenas de beneficiários do programa vieram de todo o Brasil para participar. Este memorial não celebra apenas 4 homens, disse Miguel durante a inauguração. Celebra a prova de que uma única decisão de ajudar alguém pode ecoar através dos séculos. Entre os presentes estava Marcos, um dos primeiros jovens que Miguel havia mentoreado, agora formado em engenharia e dirigindo seu próprio centro de treinamento em Recife. Também estava presente Carla, ex-moradora de rua que se tornara veterinária e trabalhava com Ana no programa de terapia animal. Cada um de vocês representa uma nova ramificação da árvore da bondade, disse Eduardo, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda forte e ativo. Vocês vão encontrar outros jovens para ajudar, e a corrente continuará. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão nacional, inspirando milhares de brasileiros a procurar oportunidades de ajudar jovens em suas próprias comunidades. Miguel recebeu dezenas de ligações de fazendeiros, empresários e educadores querendo criar programas similares. A bondade é contagiosa, comentou Ana, observando as mensagens chegando de todo o país. Naquela noite, Miguel caminhou sozinho até o celeiro onde tudo começou, agradecendo silenciosamente por aquela tempestade que mudou sua vida. 10 anos após a inauguração do memorial, Miguel recebeu uma homenagem internacional: o Prêmio Global de Desenvolvimento Humano da ONU. A cerimônia seria realizada em Nova York, e Miguel insistiu que Eduardo, Rosa e Ana o acompanhassem. Vocês são parte essencial desta história, disse ele. Não vou receber este prêmio sozinho. Na cerimônia, Miguel contou a história completa para uma plateia de líderes mundiais. Começou com um menino de 16 anos dormindo em um celeiro durante uma tempestade. Hoje, nossa metodologia está sendo adaptada em 15 países. Isso prova que não existem fronteiras para a bondade humana. O secretário-geral da ONU comentou: o programa Segundas Chances brasileiro se tornou um modelo global de como transformar vidas através de oportunidades estruturadas e amor incondicional. Eduardo, aos 72 anos, estava radiante na plateia. João Santos nunca imaginou que sua bondade chegaria tão longe, murmurou para Rosa. Após a cerimônia, Miguel foi abordado por representantes de vários países interessados em implementar versões adaptadas do programa. Bondade não tem nacionalidade, respondeu Miguel. Estaremos felizes em compartilhar tudo o que aprendemos. A viagem a Nova York fortaleceu ainda mais os laços familiares. João e Clara, agora com 17 anos, ficaram impressionados ao ver o impacto global do trabalho de seus pais. Queremos continuar essa tradição, disse João para Miguel. É nossa herança familiar. De volta ao Brasil, Miguel enfrentou uma decisão difícil. O governo ofereceu-lhe o cargo de ministro do Desenvolvimento Social, mas isso significaria menos tempo com a família e a fazenda. Durante uma reunião familiar na cozinha onde Eduardo o havia acolhido 2 décadas antes, todos opinaram sobre o dilema. Miguel, você já fez mais do que qualquer um poderia esperar, disse Eduardo. A decisão é sua, mas saiba que apoiaremos qualquer escolha. Ana foi direta. Seu coração está dividido entre servir o país e estar presente para nossos filhos. Qual das 2 opções você consegue viver sem arrependimentos? Após muita reflexão, Miguel decidiu aceitar o cargo, mas com condições. Passaria pelo menos 2 fins de semana por mês na fazenda, e o programa nacional seria gerenciado de forma que ele pudesse manter envolvimento direto. Não posso abandonar minhas raízes, explicou para o presidente. Elas são a fonte da minha força. Carlos assumiu completamente a gestão da fazenda, liberando Eduardo para se dedicar mais ao programa e à família. Rosa, agora avó orgulhosa,
coordenava as visitas constantes de beneficiários do programa que vinham conhecer o berço da bondade. Miguel estabeleceu uma rotina que equilibrava responsabilidades nacionais com compromissos familiares, sempre lembrando que tudo começou com um fazendeiro que escolheu ver potencial onde outros veriam apenas problemas. Como ministro, Miguel implementou políticas que expandiram o conceito de segundas chances, além de jovens em risco. Criou programas para ex-presidiários, pessoas com deficiência, idosos em situação de vulnerabilidade e mulheres vítimas de violência doméstica. Bondade não deveria ter idade ou categoria, explicou durante o lançamento. Todos merecem oportunidade de reconstruir suas vidas. A Fazenda Santa Clara continuou sendo o coração simbólico de todos os programas. Eduardo, mesmo aos 73 anos, insistia em participar ativamente, mentoreando novos coordenadores e compartilhando sua experiência. Enquanto puder caminhar, estarei ensinando sobre bondade, dizia ele. O programa havia se tornado tão bem-sucedido que outros países começaram a enviar delegações para estudar a metodologia brasileira. Miguel criou um centro de treinamento internacional na Fazenda, onde representantes de diferentes nações aprendiam a adaptar o modelo para suas realidades culturais. Ana desenvolveu protocolos de terapia assistida por animais que foram adotados mundialmente. Os animais falam uma linguagem universal de amor, observou ela durante uma conferência internacional. João e Clara, agora no último ano do ensino médio, já haviam decidido suas carreiras. João estudaria administração pública para continuar o trabalho social da família, e Clara seguiria veterinária para expandir o trabalho de Ana. É nossa vocação, explicaram para Miguel. Nascemos para servir. No 20º aniversário de sua chegada à Fazenda Santa Clara, Miguel organizou uma celebração especial. Mais de 1.000 pessoas que haviam sido beneficiadas pelos programas ao longo dos anos se reuniram na fazenda. Havia médicos, engenheiros, professores, empresários, todos ex-meninos e meninas de rua que encontraram segundas chances. Cada um de vocês é prova viva de que o sonho de João Santos se realizou, disse Miguel durante o discurso. Vocês são os verdadeiros frutos desta árvore de bondade. Eduardo, agora mais frágil, mas ainda lúcido, foi carregado em uma cadeira de rodas até o palco. Há 20 anos encontrei um menino assustado no meu celeiro, disse ele com voz trêmula, mas firme. Hoje, vejo uma nação inteira abraçando a filosofia de que todos merecem uma segunda chance. João Santos está sorrindo lá do céu. A emoção tomou conta de todos os presentes quando Miguel abraçou Eduardo publicamente. Este homem me salvou, disse Miguel chorando, e através de mim salvou milhares de outros. Esta é a prova de que bondade multiplica infinitamente. Rosa, aos 68 anos, observava da primeira fila, orgulhosa da família que haviam construído através da compaixão. Ana segurava as mãos de João e Clara, já imaginando como eles continuariam expandindo o legado. O evento foi documentado e se tornou um filme inspiracional que foi exibido em escolas de todo o Brasil, plantando sementes de bondade em uma nova geração. 2 anos depois da grande celebração, Eduardo começou a mostrar sinais de que sua jornada terrena estava chegando ao fim. Aos 75 anos, desenvolveu problemas cardíacos que o obrigaram a reduzir drasticamente suas atividades. Miguel deixou temporariamente o ministério para cuidar do homem que considerava seu verdadeiro pai. Você fez por mim o que eu nunca poderei retribuir, disse Miguel durante uma das longas conversas na varanda da fazenda. Você me deu muito mais do que retribuição, respondeu Eduardo. Me deu propósito, continuidade e a certeza de que bondade nunca morre. Durante seus últimos meses, Eduardo insistiu em continuar recebendo jovens beneficiários do programa. Enquanto eu puder falar, vou ensinar sobre esperança, dizia ele. Rosa cuidava dele com devoção, e Ana garantia que ele tivesse o melhor acompanhamento médico possível. João e Clara passavam horas escutando suas histórias e conselhos, absorvendo a sabedoria de décadas de experiência. Vocês são a 5ª geração desta corrente de bondade, disse Eduardo para os netos adotivos. Nunca esqueçam que cada ato de compaixão ecoa através do tempo. Em uma manhã tranquila de outono, Eduardo faleceu em seu sono, com Rosa ao seu lado e um sorriso sereno no rosto.
Ele havia cumprido sua promessa para João Santos: encontrar alguém para salvar e multiplicar a bondade através de uma nação inteira. O funeral de Eduardo foi um evento nacional. Milhares de pessoas viajaram de todo o Brasil para prestar suas últimas homenagens ao homem que havia iniciado uma revolução silenciosa de bondade. O presidente da República declarou luto oficial de 3 dias, reconhecendo Eduardo como o pai da moderna política social brasileira. Miguel proferiu o discurso principal, sua voz embargada pela emoção. Eduardo Mendes foi encontrado órfão em um celeiro por João Santos. Ele me encontrou órfão no mesmo celeiro anos depois. Hoje, mais de 100.000 jovens brasileiros encontraram esperança através do programa que começou com essa corrente de bondade. Eduardo não morreu. Ele se multiplicou em cada vida que tocou. Durante a cerimônia, foram lidas cartas de beneficiários do programa de dezenas de países. Presidentes, primeiros-ministros e líderes religiosos enviaram condolências, reconhecendo o impacto global do trabalho de Eduardo. Rosa, dignificada em sua dor, agradeceu a todos. Eduardo sempre dizia que bondade não tem fronteiras. Vendo vocês aqui hoje de tantos lugares diferentes, vejo que ele estava certo. O túmulo de Eduardo foi colocado ao lado de João Santos no cemitério da fazenda, sob uma árvore que haviam plantado juntos décadas atrás. Uma placa simples dizia: Eduardo Mendes, ele multiplicou a bondade. Miguel plantou uma roseira no túmulo, prometendo cuidar dela como Eduardo havia cuidado dele. Após o período de luto, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Deixou definitivamente o cargo de ministro e voltou para a Fazenda Santa Clara em tempo integral. Meu lugar é aqui, explicou para a família. É aqui que posso fazer a diferença mais autêntica. Carlos assumiu oficialmente a gestão da fazenda, enquanto Miguel se dedicou exclusivamente ao programa social. Ana expandiu suas atividades veterinárias e terapêuticas, atendendo não apenas a fazenda, mas toda a região. João e Clara, agora na universidade, passavam os fins de semana na fazenda, aprendendo diretamente com Miguel sobre liderança e serviço social. Rosa encontrou novo propósito coordenando um programa especial para viúvas da região, aplicando os mesmos princípios de segunda chance que haviam guiado a família por décadas. Eduardo me ensinou que quando uma porta se fecha, sempre há uma janela para abrir, dizia ela. A fazenda se tornou um centro de peregrinação para pessoas interessadas em desenvolvimento social. Miguel estabeleceu cursos regulares sobre metodologia da bondade, ensinando líderes de todo o mundo como criar programas similares em suas comunidades. Não guardem este conhecimento para vocês, dizia sempre. Bondade só cresce quando é compartilhada. O legado de Eduardo continuava vivo e se expandindo, tocando vidas em todos os continentes. Miguel frequentemente visitava o túmulo de Eduardo, relatando os progressos do programa e pedindo orientação espiritual para os desafios futuros. 5 anos após a morte de Eduardo, Miguel enfrentou seu maior desafio. Uma crise econômica nacional ameaçava o financiamento dos programas sociais. Muitos programas governamentais foram cortados, e o programa Segundas Chances estava na lista de possíveis cancelamentos. Miguel não se desesperou. Lembrou-se dos ensinamentos de Eduardo sobre perseverança e criatividade em tempos difíceis. Organizou uma campanha nacional de crowdfunding, contando a história completa do programa para o povo brasileiro. Vocês me ajudaram através de seus impostos por todos esses anos, disse Miguel em um vídeo viral. Agora preciso pedir ajuda diretamente. Cada real doado é um jovem que terá segunda chance. A resposta da população foi extraordinária. Em 3 meses, a campanha arrecadou mais dinheiro do que o programa recebia do governo, garantindo sua continuidade por pelo menos 5 anos. Empresários que haviam sido beneficiários do programa na juventude criaram um fundo permanente de sustentabilidade. Ana organizou leilões de arte terapêutica feita pelos jovens participantes, gerando recursos adicionais. Rosa, mesmo aos 73 anos, viajou pelo país dando palestras sobre a importância do investimento social privado. João e Clara usaram suas redes sociais para mobilizar sua geração, provando que a bondade também tinha espaço no mundo digital. Eduardo nos ensinou que onde há vontade de ajudar, sempre há um caminho, disse Miguel durante uma entrevista.
A crise nos tornou mais criativos e mais unidos. A campanha de sustentação do programa teve um efeito inesperado. Inspirou a criação de uma rede internacional de organizações similares. Países como Argentina, Colômbia, México e até nações africanas criaram suas próprias versões do Programa Segundas Chances, adaptadas às suas realidades locais. Miguel foi convidado para coordenar essa rede global, mas preferiu atuar como consultor, mantendo sua base na Fazenda Santa Clara. "Minha força vem desta terra", explicou para Ana. "É aqui que posso ser mais autêntico e efetivo." João, formado em administração pública, assumiu a coordenação da rede internacional, viajando pelo mundo implementando programas em diferentes países. Clara, veterinária recém-formada, desenvolveu protocolos de terapia assistida por animais que foram traduzidos para dezenas de idiomas. "Vocês estão levando o legado de Eduardo para lugares que ele nem imaginava", disse Rosa, orgulhosa dos netos adotivos. O programa brasileiro havia se tornado um modelo mundial de transformação social através da bondade estruturada. Miguel frequentemente recebia visitas de líderes internacionais interessados em aprender a metodologia. "Tudo começou com um fazendeiro que decidiu ajudar um menino perdido", contava sempre. "Isso prova que não precisamos ser grandes para começar algo grande." A Fazenda Santa Clara foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade na categoria de Desenvolvimento Social, sendo o primeiro local no mundo a receber essa designação especial. No 30º aniversário de sua chegada à fazenda, Miguel organizou um evento global transmitido via satélite para mais de 50 países. Representantes de programas inspirados no modelo brasileiro se conectaram virtualmente para compartilhar sucessos e desafios. 30 anos atrás, eu era um menino sem esperança, disse Miguel para uma audiência mundial estimada em 10 milhões de pessoas. Hoje, nossa metodologia ajudou mais de 500 mil de jovens em todo o mundo. Isso é prova de que bondade não conhece fronteiras. Durante o evento, foi anunciada a criação da Fundação Eduardo Mendes para o Desenvolvimento Humano, com sede na Fazenda Santa Clara e filiais em 20 países. Rosa foi nomeada presidente honorária, aos 78 anos ainda ativa e inspirada. Ana tornou-se diretora científica, liderando pesquisas sobre impacto social de programas de segunda chance. João assumiu a presidência executiva, coordenando operações globais. Clara dirigiu o departamento de inovação, desenvolvendo novas metodologias terapêuticas. Miguel manteve-se como fundador e conselheiro especial, preferindo continuar trabalhando diretamente com jovens beneficiários. "Cada geração precisa encontrar sua forma de servir", disse ele. "Minha forma é estar aqui onde tudo começou, garantindo que nunca percamos nossa essência." O evento terminou com uma visita virtual ao celeiro, onde Miguel havia dormido 3 décadas antes, agora transformado em um memorial interativo que conta a história completa da corrente de bondade iniciada por Antônio Silva no século XIX. Aos 56 anos, Miguel decidiu escrever suas memórias completas, documentando não apenas sua própria jornada, mas toda a história da corrente de bondade que o antecedeu. O livro Do Celeiro ao Mundo, uma história de bondade multiplicada, se tornou um best-seller internacional, traduzido para 30 idiomas. Todos os royalties foram destinados à expansão dos programas sociais. "Esta não é minha história", escreveu Miguel na introdução. "É a história de como a bondade humana pode criar milagres quando é conscientemente perpetuada através das gerações." O livro inspirou adaptações cinematográficas, peças teatrais e até uma ópera. Mais importante, inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo a procurar suas próprias oportunidades de pagar para frente a bondade que receberam. Rosa, agora com 80 anos, permanecia como o coração emocional da família estendida, recebendo visitas constantes de filhos adotivos de todas as idades que haviam sido tocados pelo programa. "Bondade é a única herança que cresce quando é dividida", dizia ela sempre. Ana continuava inovando em terapias assistidas por animais, agora reconhecida mundialmente como pioneira na área. João coordenava uma rede global de mais de 200 programas similares em 40 países, enquanto Clara desenvolvia pesquisas sobre neurociência da compaixão em grandes universidades.
Miguel mantinha sua rotina de acordar cedo para cuidar dos animais, trabalhar nos campos e conversar com jovens beneficiários. Nunca posso esquecer de onde vim, dizia sempre. A terra me mantém humilde e grato. Na véspera de completar 60 anos, Miguel fez uma última visita ao celeiro, onde sua vida havia mudado 4 décadas antes. Sentado no mesmo local onde havia dormido como um adolescente desesperado, refletiu sobre a jornada extraordinária que se seguiu. A fazenda agora abrigava um complexo educacional que recebia jovens de todo o mundo. O programa havia beneficiado mais de 1 milhão de pessoas globalmente, criando uma rede de bondade que se espalhava como ondas infinitas. Eduardo João Santos Antônio Silva, murmurou Miguel, olhando para as estrelas. Vocês conseguiram. A bondade se tornou eterna. Rosa, agora com 81 anos, juntou-se a ele no celeiro. Você cumpriu sua promessa, disse ela, segurando sua mão. Multiplicou a bondade mais do que qualquer um de nós sonhou. Ana chegou com João e Clara, agora adultos realizados e líderes de suas próprias iniciativas sociais. Papai, disse Clara, queremos anunciar algo especial no seu aniversário. Decidimos criar um programa espacial de bondade, levar esses valores para a próxima fronteira da humanidade. Miguel sorriu, compreendendo que a corrente continuaria além, até mesmo de seus sonhos mais ambiciosos. A bondade não tem limites, disse ele. Nem mesmo o céu. Naquela noite, dormindo novamente no celeiro por escolha própria, Miguel sonhou com João Santos, Eduardo e todos os anjos da guarda que haviam tornado possível sua jornada. Pela manhã, acordou renovado, pronto para mais décadas servindo a corrente infinita de bondade humana que conecta corações através de gerações, provando que um único ato de compaixão pode verdadeiramente mudar o mundo.